Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, nós chegamos ao último trimestre do ano de 2018. O quarto trimestre, onde estaremos estudando sobre as parábolas de Jesus. As verdades e os princípios divinos para uma vida abundante. Um conteúdo proposto pelo pastor e advogado Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que mora em Curitiba, no Paraná, e que trouxe para nós uma série de lições onde vamos aprender sobre as parábolas de Jesus. Acompanha esse conteúdo, o livro As Parábolas de Jesus, escrito pelo mesmo autor, em cujo material o professor, o superintendente da Escola Bíblica Dominical, poderá aprofundar o seu conhecimento para melhor servir a Deus e ao seu povo dominicalmente. Portanto, seremos grandemente abençoados por Deus nessa série de lições. O sumário aqui, eu quero ler o sumário da nossa série de lições para você, para que você possa ver o que vamos estudar ao longo desse trimestre. Na primeira lição, parábolas, uma lição para a vida. Na segunda lição, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Na terceira lição, o crescimento do reino de Deus. Na quarta lição, perseverando na fé. Na quinta lição, amando e resgatando pessoas desgarradas. Na sexta lição, sinceridade e arrependimento diante de Deus. Na sétima lição, perdoamos porque fomos perdoados. Na oitava lição, encontrando o nosso próximo. Na nona lição, o perigo da indiferença espiritual. Na décima lição, precisamos de vigilância espiritual. Na 11ª lição, despertemos para a vinda do grande rei, ou despertemos para a vinda de Jesus. Na 12ª lição, esperando, mas trabalhando no reino, ou para o reino. Na 13ª lição, a humildade e o amor desinteressado. Portanto, essa série de lições promete nos abençoar muito e queremos ser canais de Deus para a sua vida. E queremos também que você seja grandemente alcançado pela palavra do Senhor nosso Deus. Antes eu gostaria de dizer a você que eu sou grato a Deus pela sua vida, grato a Deus pela vida da sua família e agradecer a você por ter se inscrito no nosso canal. Que Deus continue abençoando você e a sua casa, e a sua família, o seu ministério. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, deixe o seu joinha, também ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, o canal Mensagem de Fé e Esperança. Já chegamos aos 800 inscritos, para a glória de Deus. E eu agradeço a Deus por você fazer parte desse sucesso, para você fazer parte desse ministério, o Ministério da Palavra, que traz a você uma mensagem da Palavra de Deus semanalmente. Pois bem, posto essas considerações, eu quero ler com você o nosso texto áureo, que está no livro de Marcos, no capítulo 4, e o versículo 34, que diz: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. A verdade prática diz: as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 13, versículos do 10 a 17,
que não vamos ler para aproveitarmos mais aí o tempo, né, do nosso subsídio, né, da Escola Bíblica Dominical. O nosso objetivo geral, como aponta aí o nosso comentador, é apontar que as parábolas de Jesus são um dos recursos mais utilizados por Jesus, né, para o seu método de ensino. É bem verdade que Jesus utilizou vários outros métodos. As parábolas, né, foi o método mais utilizado por Jesus. Né, daí a importância de estudar e conhecer sobre as parábolas de Jesus. No nosso primeiro momento, nós vamos falar sobre a parábola e outras figuras de linguagem. Né? Em um segundo momento, o contexto histórico em que as parábolas foram proferidas. E em um terceiro e último momento, as regras básicas para se compreender uma parábola. Portanto, aí, né, está aí a subdivisão, né, do nosso conteúdo. No primeiro momento, o que é a parábola? Né? O que é uma parábola? E ele vai falar sobre o conceito, né, de parábola. Conceito de parábola. Parábola, né, no hebraico, dependendo do contexto, refere-se a um dito profético, um provérbio, uma analogia, um enigma, um discurso, um poema, um conto, um símile. A palavra parábola, ela ocorre aproximadamente 40 vezes no Antigo Testamento. E nós temos também várias parábolas no Antigo Testamento. Temos a parábola de Jotão, onde ele fala sobre o espinheiro, né, Abimeleque, né, que foi convidado para reinar sobre os seus irmãos e que acabou dizimando todos os seus irmãos. O espinheiro que arrebentou com a sua própria casa. Nós temos a parábola de Natã, onde ele conta uma parábola para o rei Davi, para esclarecer sobre o seu pecado. Enfim, né, várias outras parábolas que são encontradas no Antigo Testamento. As parábolas, como nós vimos, é uma história real ou imaginária, contada com o fim, né, de extrair verdades, contada com o fim de explicar verdades espirituais, né, para o povo de Deus. Daí o fato de Jesus, né, contar muitas parábolas, né, para os seus, né, discípulos. No segundo item aí do primeiro ponto, distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem. Né, a Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagens que são necessárias para ilustrar verdades divinas e profundas. Né, figura de linguagem como, né, o símile. Símile é uma figura de linguagem que torna viva a expressão de uma realidade. Para se explicar, né, um símile, usa-se palavras, né, tais, né, como semelhante, né, como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Para explicar que a vinda do Filho do Homem é gloriosa, é inesperada, é repentina, usa-se a figura do relâmpago. Como, ou do mesmo modo que ocorre o relâmpago, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como maçã de ouro em salva de prata. Como o pai que se compadece do filho, assim também o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como o Ocidente está longe do Ocidente, como o Ocidente está longe do Oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Né? Semelhante a 10 virgens, semelhante ao pai de família. São palavras que descrevem o símile, ou que torna viva a representação de uma verdade. Nós temos também uma outra figura de linguagem, que é o provérbio, que nós encontramos, né, tanto no livro de Provérbios, como também em outros livros nós encontramos vários provérbios. Um dos provérbios utilizado pelo profeta Ezequiel é:
nossos pais comeram uva verde e nossos dentes se embotaram. Quando o profeta Ezequiel, ele usa esse termo, na verdade ele está criticando aos filhos de Judá por fazerem uma comparação, por fazerem uma analogia totalmente inadequada do cativeiro babilônico. Daí o profeta diz: nunca mais direis esse provérbio: nossos pais comeram uva verde e nossos dentes foi que se embotaram. Também temos a figura aí da metáfora, né? A metáfora é uma figura de linguagem, né, onde se compara, onde você pega um objeto para se comparar com outro equivalente. Portanto, nós temos várias metáforas, né, da Bíblia Sagrada. A metáfora, né, da luz: eu sou a luz do mundo, disse Jesus. A metáfora do sal: eu sou o sal da terra. Eu sou o caminho. Na verdade, ele toma um objeto que representa aquilo que de fato ele é, né? Deus usa a metáfora para falar para Abraão: Abraão, eu sou o seu escudo e o seu grandioso galardão. Anda na minha presença e ser perfeito. É bem verdade que Deus não é um escudo nos moldes dos escudos dos guerreiros, mas Deus é uma proteção ainda muito melhor. É bem verdade que Jesus não é um caminho, né, como uma BR que liga um lugar ao outro, mas Jesus é o acesso ao céu. Daí essa expressão "eu sou o caminho" nos explicar muito bem como nós podemos ter acesso a Deus, como nós podemos ter acesso à salvação, como nós podemos ter acesso à sua palavra e ao seu cuidado. Temos também outra figura de linguagem, que é a alegoria, né, que toma pessoas e objetos, né, para comparar com outros, né, do seu equivalente. Temos também aí a fábula, né, que é um conto, né, que dá vida a animais, por exemplo, né? Fábula é um conto em que os animais, eles podem falar, as árvores podem falar. Isso é uma fábula, um conto. E por fim, nós temos aí o tipo, né, que é uma representação entre um objeto e outro. Por exemplo, o tabernáculo era um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Nós temos vários tipos de Jesus no Antigo Testamento. Boaz foi um tipo de Jesus no Antigo Testamento. O tabernáculo também é um tipo da igreja, né, no Antigo Testamento. Um tipo representativo, né, do cristianismo no Antigo Testamento. Nós temos um livro que pode ajudar o professor de escola bíblica dominical, o superintendente, a trabalhar muito bem isso. É o livro Sombras, Tipos e Mistério da Bíblia, escrito pelo professor Joel Leitão de Melo, e que está disponível na casa publicadora, né, das Assembleias de Deus. Esses, né, são alguns tipos ou algumas figuras que o nosso comentador coloca aqui, mas existem várias outras figuras, né, das quais o nosso professor não coloca, dado a exiguidade do tempo, né, tais como o antropomorfismo, né, tais como a sinédoque, né, tais como várias outras figuras de linguagem que, dado a exiguidade do tempo, não dá para ser comentadas aqui. No nosso terceiro item do primeiro ponto, a aplicação de uma parábola. Ao se dirigir aos discípulos e aos fariseus, seus adversários, Jesus adotou o método de ensino por parábola, com a finalidade de convencer aqueles e de condenar esses. Convencer os discípulos e condenar os fariseus. Veja o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, no capítulo 13 e o versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado
com seus ouvidos e fechou os olhos para que não vejam, e ouçam com os seus ouvidos e compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Portanto, observou-se aqui, nesse texto, que quem endureceu o coração dos fariseus não foi Jesus. Os próprios fariseus estavam com seus corações empedernidos. Os próprios fariseus já estavam com o coração endurecido. Por isso, Jesus falava por parábola, para que eles não entendessem. Por isso, Jesus falava por parábola, para que eles continuassem com o coração endurecido, já que eles não queriam mesmo entender a mensagem do Mestre. Já para os discípulos, Jesus falava por parábola exatamente para que eles entendessem a verdade do Evangelho. Observou-se um certo escritor a seguinte situação: o mesmo sol que endurece o barro é o que amolece a cera. A mesma palavra que amolecia o coração dos discípulos é a palavra que causava mais ódio, que causava ainda mais agressividade ao coração dos fariseus. Exatamente por isso, Jesus falava por parábola, para que eles não entendessem, para que ouvindo não ouça, e para que vendo não veja, e para que não se converta em seu coração. O nosso segundo ponto, contexto social e literário. Aqui nosso primeiro item, Galileia nos tempos de Jesus. A Galileia compreendia todo o território ao norte de Samaria até o Monte Líbano, estendendo-se de leste a oeste entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo e Fenícia. Situava-se nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo, e muitos estrangeiros atravessavam a área. A conservação de peixes pela água salgada e a sua exploração para todos os lugares do império era a principal indústria. É interessante observar que o Mar da Galileia, aqui descrito pelo professor Wagner Tadeu, na verdade não era um mar, era conhecido como mar, mas hoje se sabe que era um lago, medindo 14 quilômetros de largura por 20 quilômetros de extensão. Portanto, muito menor do que o Ju-Paraná em Linhares, aqui no Espírito Santo. Era conhecido também como Mar Quinerete, conhecido também como Mar do Tiberíades, conhecido como Lago de Genezaré. Esse lago, o Mar da Galileia, era rico em peixe. A sua grande produtividade chamava a atenção para todos os moradores do Oriente Próximo, que vinham desfrutar da grande abundância que tinha aqui no Mar da Galileia. O Mar da Galileia produziu grandes pescadores como Pedro, Tiago e João, a sociedade pesqueira daquela época. O Mar da Galileia produzia a grande indústria, o grande comércio da pesca para aquele tempo. E já que estava próximo ao Mar de Sal, o Mar Salgado, também conhecido como Mar Morto, era uma grande facilidade para salgar esses peixes que eram tirados aí do Mar da Galileia. Nas proximidades do Mar Morto, nas proximidades do Mar da Galileia, Jesus contou grandes e maravilhosas histórias para os seus discípulos e para as grandes multidões que afluíam para vir ver o mestre dos mestres contar as lições de vida, contar as lições as suas grandes experiências
que trariam salvação a eles. No segundo item, Jerusalém no tempo de Jesus. Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo. É a mais sagrada cidade da Palestina e tem existido como cidade e como capital, além do lugar sagrado, há mais de 3.000 anos. À época de Jesus, Jerusalém contava com a superpopulação, sendo que a maioria das pessoas estava desesperada em decorrência da opressão do Império Romano, da miséria, da opressão aos pequenos produtores que estavam praticamente falidos, tendo de pagar impostos elevadíssimos ao Império Romano. É nesse contexto de opressão, nesse contexto onde o Império Romano mandava e desmandava, havia um grande desmando do Império Romano sobre os oprimidos, sobre os pobres, os artesãos, sobre os trabalhadores, tanto aqueles da classe média quanto aqueles da classe pobre, todos estavam debaixo do jugo romano. O imposto aumentava significativamente dia após dia. Nesse contexto de esperança messiânica, onde todo bom judeu esperava o Salvador da pátria, o Messias, que apareceria para salvar o seu povo, para libertar o seu povo da opressão romana e para instalar o reino de Deus. É nesse contexto que aparece Jesus contando as suas parábolas, contando sobre a expansão do reino de Deus, como que o reino de Deus nasceria e floresceria em meio ao mundo tenebroso. No nosso terceiro item aí nós temos o contexto literário, os evangelhos. Nesse contexto da Galileia, onde Jesus ensinou grandes mensagens aos seus discípulos, no contexto de Jerusalém, a cidade do grande Deus, nesse mesmo contexto nascem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que os três primeiros são chamados de evangelhos sinóticos, que significa ver junto, ou ver de um mesmo ponto. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam as mesmas histórias, porque eles estão vendo de uma mesma visão. Diferencia entre eles um fato e outro, porque eles contam como se fossem jornalistas. Que de manhã um jornalista conta um fato, deixando um fato de lado, deixando alguma coisa de lado. Ao meio-dia, um outro jornalista conta a mesma história, agregando algum valor. E à noite, um outro jornalista conta a mesma história, agregando também ainda outros valores. Portanto, não há contradição nas parábolas. Há agregação de valores, porque eles estão vendo de um mesmo ponto, de uma mesma visão. E também nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é cristológico, ele trata da deidade de Jesus. Ele vem para falar de Jesus como sendo Deus. Tanto é que ele usa uma expressão muito comum ao Antigo Testamento, a expressão eu sou. Nós encontramos a expressão eu sou várias vezes no Evangelho de João. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Enfim, várias vezes nós encontramos Jesus utilizando uma expressão que é próprio de Deus, quando ele diz, diga a Faraó, eu sou o que sou. Essa expressão eu sou, ela fala da completude do ser divino e é utilizada pelo apóstolo João vários momentos na sua escrita, na sua literatura. Portanto, o Evangelho de João é uma defesa da deidade de Jesus. No nosso terceiro e último ponto, nós vamos falar aí como ler e entender uma parábola. O primeiro princípio, o primeiro grande princípio colocado aqui pelo nosso comentador, para ler e entender uma parábola,
é entender a narrativa, né, como a síntese da experiência cotidiana. Né? É entender a narrativa como síntese das experiências cotidianas. É no cotidiano do povo de Israel, né, que Jesus traz as suas parábolas. Né? Um semeador saiu a semear. Quem não conhecia a agricultura, né, familiar, a agricultura judaica dos tempos de Jesus? Daí o porquê Jesus dizer, um semeador, né, saiu a semear. Quem não conhecia, né, a ideia das dracmas, né, que as pessoas possuíam? Né? Quem não conhecia o dinheiro chamado dracma? E quem não conhecia a ideia de colecionar dracma naquele tempo? Por isso Jesus fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Quem não conhecia o pastoreio de ovelhas? Daí Jesus contar a história de um homem que tinha 100 ovelhas e que uma se perdeu. Quem não conhecia a história, né, do campo, né, da vinha naquele tempo? Daí o porquê Jesus falar de 2 jovens que um prontamente diz, eu vou trabalhar na vinha, e outro diz, não, eu não vou. O que diz que ia, foi. O que diz que não ia, acabou indo. É no contexto cotidiano do povo judeu que Jesus aproveita para falar as suas histórias, para contar as parábolas, a fim de ensinar grandes lições ao seu povo. As parábolas, para serem entendidas também, elas precisam que o leitor procure entender as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. A gente precisa entender o agir de Deus de forma explícita, né? Aquilo que está óbvio, aquilo que está claro, e aquilo que está implícito, né? Aquilo que está subentendido, aquilo que está, né, de alguma forma dentro do contexto. Por fim, identificar a aplicação prática da parábola. Por que Jesus contou tal parábola? Apenas a título de informação, eu queria trazer a você uma das parábolas de Jesus, que está no livro de Lucas, no capítulo 18, onde o próprio Jesus já esclarece o porquê da parábola, né? E dizia do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus conta a parábola da viúva pobre, né? Da viúva que ela vai procurar o juiz iníquo, a fim de esclarecer o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por isso ele fala da viúva que vai atrás do juiz dia após dia, dizendo, Senhor juiz, resolve o meu problema. Senhor juiz, resolve o meu problema. Por algum tempo ele não quer resolver, mas depois ele diz, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, eu vou resolver o problema dessa mulher para que ela não venha e não me importune mais. E Jesus conclui a parábola dizendo, não fará justiça àqueles que lhe clamam noite e dia, dizendo que vale a pena orar, porque em algum momento o Senhor Jesus irá resolver o nosso problema. Essa é a aplicação prática da parábola, né, de Lucas 18, mas todas as parábolas têm uma aplicação prática e você, como leitor, precisa entender e procurar, né, buscar a aplicação prática de todas as parábolas, né, para que assim você compreenda o porquê Jesus colocou aquela história, o porquê Jesus contou aquela parábola. Eu espero ter ajudado você, né, no preparo da sua lição. Eu espero que Deus, né, venha com a sua graça e abençoe o seu entendimento sobre as parábolas de Jesus. Ao longo desse trimestre, nós estaremos, né, trazendo várias parábolas de Jesus e o seu significado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo,
deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.